Olá, bem-vindo à quarta aula do curso. E a nossa aula de hoje vai ser sobre os transtornos de aprendizagem. A aprendizagem vem sendo estudada cientificamente desde o século passado, embora tomado maior espaço e relevância no meio acadêmico entre as décadas de 50 e 70. Ao lado dos avanços obtidos, com as pesquisas, diversos conceitos foram apresentados como uma tentativa de melhor explicar a aprendizagem e como se dá o seu processo. Tudo bem? Apesar de existirem diferentes conceitos, todos eles concordam que a aprendizagem implica na relação bilateral, isto é, da pessoa que ensina para a pessoa que aprende. Dessa forma, a aprendizagem é melhor definida como um processo evolutivo e constante, que envolve um conjunto de modificações no comportamento do indivíduo, seja no nível físico, seja no biológico e do ambiente no qual está inserido. De forma todo esse processo emergirá sob a forma de novos comportamentos. Então, a aprendizagem é um fenômeno muito complexo, que depende de fatores psicológicos, familiares, socioculturais, pedagógicos e biológicos. Para um diagnóstico de TEA, devemos distinguir prejuízo acadêmico causado por outros fatores, tais como emocionais ou psicossociais. Compreende uma inabilidade específica, como leitura, escrita ou a matemática, em indivíduos que apresentam resultados significativamente abaixo do esperado para o seu nível de desenvolvimento, escolaridade e capacidade intelectual. O primeiro transtorno que vamos falar é o transtorno de leitura, que implica nos seguintes comprometimentos: reconhecimento das palavras, a leitura fraca ou inexata, aquela leitura meio bagunçada, ou que a criança demora para ler, a compreensão da leitura, a ausência do déficit de inteligência ou de memória significativa. Quando a criança lê e dá um tempo de 5, 10 minutos, ela já esqueceu o que ela leu ou não fixou na memória. E está frequente associado aos transtornos da expressão escrita, matemática e a comunicação. E vamos falar de dados. A epidemiologia diz que 4% das crianças em idade escolar têm esse transtorno. E que quer dizer que de 3 a 4 vezes maior em meninos do que em meninas. Tá? A etiologia diz que isso é um fator neurobiológico. Tá? E o diagnóstico é através dos transtornos do espectro autista e deficiência intelectual devem ser descartados. As características clínicas do transtorno de leitura são rendimento da capacidade de leitura como correção, velocidade ou compreensão da leitura significativamente inferior à média para a idade cronológica, para a capacidade intelectual e o nível de escolaridade do indivíduo. Já viu aquela criança que na sala tem os coleguinhas que são um pouco mais rápidos para ler, para compreender, e ele é um pouquinho inferior? Então, esse é um dos primeiros características clínicas que você pode ter. Tá? A dificuldade de leitura apresentada pelo indivíduo interfere de modo significativo nas atividades cotidianas, que requeiram habilidades de leitura. Sob a presença de algum déficit sensorial, as dificuldades de leitura excedem aquelas habitualmente a este associadas. A leitura oral se caracteriza por distorções, substituições ou omissões, e a leitura silenciosa vem acompanhada por lentidão e erros na compreensão do texto. Vamos para o segundo transtorno? O segundo transtorno que a gente vai falar é o transtorno de matemática, que compromete as habilidades linguísticas, com entendimento de termos matemáticos, conversão de problemas escritos em símbolos matemáticos, e as habilidades perceptivas está em reconhecer e compreender símbolos ou ordenar agrupamentos de números. As habilidades matemáticas são adição, subtração, multiplicação, a divisão e acompanhamento da sequência de operações básicas. As habilidades de atenção é a cópia correta de figuras, observação correta de símbolos operacionais. E assim, a epidemiologia diz que 6% das crianças em idade escolar sofrem com isso, tá? E mais comum em meninas, diferentes da de leitura, na de matemática ele ocorre maior em meninas, tudo bem? A
A etiologia diz também que é neurobiológico, tá? E o diagnóstico são transtornos do espectro autista, deficiência intelectual e devem ser descartados. Vamos falar das características clínicas. A capacidade matemática para operações aritméticas, cálculos, raciocínio matemático, substancialmente é inferior à média esperada para a idade cronológica. A capacidade intelectual e o nível de escolaridade do indivíduo. Outro ponto são as dificuldades da capacidade matemática apresentada pelo indivíduo. Trazem prejuízos significativos à tarefa da vida diária que exigem tal habilidade. Em caso de algum déficit sensorial, as dificuldades matemáticas excedem aquelas geralmente a este associado. Vamos para o terceiro transtorno? O terceiro transtorno que vamos falar é o transtorno da expressão escrita. Está na ausência de outros prejuízos nessa forma de expressão. É a combinação de dificuldades na capacidade de compor textos escritos, evidenciada por erros de gramática e pontuação dentro das frases. Má organização dos parágrafos, múltiplos erros gráficos ou fraca caligrafia. Em comparação com outros transtornos de aprendizagem, sabe-se relativamente menos sobre o transtorno de expressão escrita e do seu tratamento, particularmente quando não se verifica transtorno de leitura. Existem algumas evidências de que déficit de linguagem e perceptomotores podem acompanhar este transtorno. E ele está presente de 3 a 10% das crianças em idade escolar. E o diagnóstico diz que os transtornos do espectro autista e deficiência intelectual devem ser descartados. Vamos falar das características clínicas? O transtorno da expressão escrita tem as seguintes características clínicas. A capacidade das habilidades de expressão escrita é significativamente inferior à média para a idade cronológica, para a capacidade intelectual e o nível de escolaridade do indivíduo. A dificuldade na expressão escrita apresentada pelo indivíduo interfere nas atividades cotidianas que requeram habilidades de escrita, como redigir frases gramaticalmente corretas e parágrafos organizados. Na presença de algum déficit sensorial, as dificuldades de escrita excedem aquelas habitualmente a este associado. O problema se caracteriza por dificuldades na composição de textos, erros de gramática, pontuação, uma organização de parágrafos, erro frequente na grafia e caligrafia precária. Então, a maioria dessas pessoas, crianças ou adolescentes, necessitam de intervenção psicopedagógica ou fonoaudióloga e continua participando das aulas convencionais oferecidas pela escola. Não pode separar, tá bom? Existem casos em que o grau de transtorno exige que o indivíduo passe por programas educativos individuais e intensivos. Contudo, é importante que continue a assistir e a participar das atividades escolares normais. Cabe ao profissional que acompanha esse indivíduo, a criança ou adolescente, contatar a escola a fim de estabelecer melhor qualidade do processo de aprendizagem por meio da inter-relação dos aspectos exigidos pela escola e do que esse aluno é capaz de oferecer para suprir tais necessidades. Então é isso, encerramos aqui a nossa quarta aula e muito obrigado.